universo inteiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Enclausurados na Literatura Brasileira. Estamos de volta. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Que alegria, Zacarias, Smurf, Palhacinho, Maneta, Coração. Beijo pra todo mundo. Tchau. Que maravilha! Que alegria! Estar todos vocês aqui novamente em mais um episódio de Enclausurados na Literatura Brasileira. Oh, coisa boa! Tô felizão, hein? Jorge Leal Amado de Faria, o início da trajetória de Jorge Amado. Ele nasceu em Itabuna, no estado da Bahia, no dia 10 de agosto de 1912. Filho de João Amado de Faria e Eulália Leal. O pai dele veio de Sergipe até a Bahia, né, até a região de Ilhéus, por conta do cacau, né? Na época o cacau era muito potente, né, na época. E o Jorge Amado tinha outros dois irmãos, foram para lá, para Ilhéus, para a ilha de Ilhéus, né? O pai dele comprou uma casa, eles foram muito bem criados lá em Ilhéus, né? Tiveram grande possibilidade de educação. Eles saíram fugidos lá de Sergipe por causa da varíola. Aí foram para lá e junto com essa questão do cacau. O Ilhéus, para quem não conhece, é um dos lugares mais lindos do nosso país. Aí mostra as fotos aí, litoral sul da Bahia, belíssimo, belíssimo. O menino Jorge Amado se criou lá na nossa querida Ilhéus. E ele ganhou intimidade com o mar, porque é lá cercado de mar, coisa mais linda, né? E o mar acabou sendo um dos elementos naturais dos livros que ele escreveu. Porque ele já escrevia também desde muito pequeno, ele gostava de escrever também. Ele cresceu no meio de um monte de aventura, né? Ele disputa de terra na época, por conta do cacau, lutas políticas que aconteciam ali na época, briga de jagunço, muita coisa acontecia com ele e ele viu ali, né? E isso influenciou diretamente isso que são 6 horas da tarde agora, aqui a Pita aqui da Folha de São Paulo. Obrigado, foi um beijo pra vocês, tá? A Pita aqui, antes da Folha Estadão, é um jornal. A Pita aqui o negócio, e 6 horas cravado, tá bom, já sabemos que é 6 horas, né? O Jorginho Amado, pequeno Jorge Amado, aprendeu a gostar de ler com a mamãe dele, que ensinou ele a ler pelo jornal. Pegava um jornal e ele lia, né? E ele começou os estudos no internato religioso. Com 11 anos, né, ele foi mandado para esse internato em Salvador, na capital da Bahia, né? Para quem não conhece geografia, capital da Bahia, maravilhosa, Todos os Santos, linda. E foi estudar no Colégio Antônio Vieira. Ele se sentia enclausurado lá, porque era um internato, não podia sair, não podia fazer as coisas, sentia saudade da família dele, né? E ele era rebelde, né? Ele era um espírito livre, ele ficou com saudade de Ilhéus, né? Daquela belíssima Ilhéus que ele foi criado ali. Em 1924, com 12 anos, ele fugiu do internato, vazou, sumiu na neblina, sumiu 3 meses, foi parar em Sergipe, aonde morava o avô dele. Foi lá, foram buscar o tio dele, foi buscar ele lá para voltar para Salvador. 14 anos, o Jorge Amado já começou o primeiro emprego. Ele foi repórter policial do Diário da Bahia, o primeiro emprego dele. Em seguida passou a trabalhar no Imparcial, o jornal Imparcial. E nessa época ele estava numa vida boêmia de Salvador, ali curtindo adoidado, tudo que Salvador podia proporcionar de maravilhoso para ele. Frequentava boteco, as feiras, costumava sair com os pescadores, né, viajar com ele nos seus saveiros. Saveiros, para quem não conhece, é um barco, um tipo de barco que eles iam para pescar, para fazer as coisas no mar. E ele saía com eles, com os pescadores. Jorge Amado descobriu o candomblé, né, uma religião celebrativa maravilhosa. Uma forma de entender Deus, né? E também ele se apegou às tradições afro-brasileiras. Foi muito bacana porque isso transformou também a visão dele até na literatura, né? Ele tinha, por conta da escravidão, né, que aconteceu no Brasil, levou o Jorge Amado a ter uma visão muito específica do Brasil e da Bahia, que era uma visão que perpassava pela questão da miscigenação, né?
um país festivo e miscigenado, com vários tipos de raças e vários tipos de cultura que se encaixam aqui no nosso país, no Brasilzão, né? Vários tipos de pessoas que vieram para cá, né? Estão aqui e que criaram e constituíram famílias e outros tipos de cultura, essa mescla que se tornou o Brasilzão. Em 1931, com 18 anos, Jorgito Amado publicou seu primeiro livro, O País do Carnaval. Um romance de estreia literária. Foi considerado, né, a estreia dele, né? No mesmo ano, o Jorge Amado ingressou na Faculdade de Direito no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, começou a morar no Rio de Janeiro, e ele se formou advogado, porém ele nunca exerceu a profissão dele. De advogado. Zacarias. Caramba, você tá me interrompendo? Que coisa! A convivência que ele teve com o movimento de 30, né, que foi um movimento muito forte, potente, marcou a personalidade dele profundamente, principalmente nas questões da política brasileira, os problemas que o Brasil estava passando, então isso afetou muito ele e ele quis ser uma pessoa ativa politicamente. Em 1934, o lançamento do livro Suor, publicação Suor, é uma ficção que ele se aventurou ali pela realidade urbana e degradada da capital de Salvador, né? Ele escrevia sobre a realidade, sobre o que estava acontecendo, sempre com aquele sabor mágico que só Jorge Amado tem. 2 anos depois ele lançou o livro Jubiabá. Mostra a capa do livro aí, romance protagonizado por Antônio Balduino, grande personagem famoso, um dos primeiros heróis negros da literatura brasileira. E aos 23 anos, Jorge Amado, ele começou a ganhar fama, projeção mundial, e todo mundo começou a conhecer os livros dele. Só para você ter a noção, ó, foi publicado em francês, e Albert Camus, Albert, que é escritor também maravilhoso, conhecidíssimo, escreveu um elogio num artigo dele em 1939, olha que honraria pro Jorge Amado também, né? Tá lá, o mundo todo conhecendo Jorge Amado. Agora, falando muito, eu gosto de trazer poesia em vídeo para vocês, e os meus amigos queridos do Núcleo da Maré no Ar, se inscreve no canal deles, vai lá com eles, Instagram, Facebook, tudo que eles tiverem, porque só tem conteúdo bom. E eles vão trazer poesia em vídeo aí, Jorge Amado, para vocês, se liga! Os ventos da tempestade já estão longe. As águas das nuvens da falsa noite estão caindo noutros portos. Iemanjá viajará com outros corpos por outras terras. Agora o mar é sereno e doce. O mar é amigo dos mestres de Saveiro. Pois o mar não é a estrada, não é o caminho, não é a casa deles todos. Não é sobre o mar, na proa dos saveiros, que eles amam e fazem seus filhos? Sim, Uma ama o mar, e Lívia também o ama. O mar é belo assim de noite, azul, azul sem fim, espelho das estrelas, cheio de lanternas de saveiros, cheio das lanternas das brasas dos cachimbos, cheio de ruídos de amor. O mar é amigo, o mar é doce amigo para todos aqueles que vivem nele. E Lívia sente o gosto de mar da carne de guma. O valente balança como uma rede. Mar Morto, Jorge Amado. Voltemos, meu povo! Voltemos, obrigado, Núcleo da Maré no Ar, mas tem mais aqui, um pouquinho mais pra frente, viu? Fica ligado. Sensibilizado ele estava com as questões do Brasil, a pobreza do Brasil, as desigualdades sociais brasileiras, então ele ingressou na política. Em 1932 ele virou, e 4 anos depois, porque foi muito conturbada, sabe? Porque ele estava no PCB, Partido Comunista do Brasil, e era uma época muito conturbada politicamente, com Getúlio Vargas, com as questões da Segunda Guerra Mundial. É uma outra história que a gente pode ingressar, mas vamos seguir, enveredar pela literatura.
Em 1936, Jorge Amado, ele publicou um dos livros mais líricos dele, chamado Mar Morto, o que inspirou Dorival Caymmi a fazer uma belíssima canção com a voz maravilhosa. Toca um pouquinho aí, vai tocando de pano de fundo. A música é Doce Morrer no Mar. Pesado, né, o tema, mas a música, a melodia é maravilhosa, olha. Lindo, lindo, lindo. O Jorge Amado, em 1933, se casou com a Matilde Garcia Rosa. Em Sergipe eles se casaram, tiveram uma filha, Eulália Dalila Amado, que infelizmente faleceu com 14 anos, né? Nasceu em 35, com 14 anos ela faleceu. E em meados dos anos 30, metade ali dos anos 30, o Jorge Amado fez uma longa viagem pelo Brasil, na América Latina também, foi para os Estados Unidos. Ele viajou e foi adquirindo conhecimento e escreveu um dos seus obras-primas maravilhosas, chamado Capitães de Areia. Não é capitões, tá? Não existe capitões. Capitães de Areia, uma das obras mais legais do Jorge Amado. Essa questão política permeava muito a vida do Jorge Amado, porque ele ia preso, depois ele era solto, depois preso de novo. Só nessa daí, que ele escrevia muito politicamente, era engajado politicamente diante daquilo que ele estava vivenciando. Muitos livros dele, já teve um evento, uma ação lá, que mais de 1000 livros do Jorge Amado foi queimado em praça pública pela polícia do regime que estava lá, né? Mais de 1000, queimar livro é uma das tragédias, né? Queimar conhecimento, ainda mais no Jorge Amado, que é tão amado pela literatura, né? Em 1938 ele estava preso, depois foi libertado, numa dessas idas e vindas, foi libertado, saiu do Rio, foi morar em São Paulo durante um período, depois voltou para o Rio de Janeiro entre 1941 e 42. Depois ele foi para o Uruguai e na Argentina foi exilado. Lá foi morar lá na Argentina, e lá ele escreveu um outro livro dele também, que foge um pouco da literatura, porque foi um livro biográfico, do Luiz Carlos Prestes. Foi detido mais uma terceira vez o Jorge Amado, meu Deus, estava efervescente mesmo a parada lá. Após um regime de prisão domiciliar, ficava preso em casa, na Bahia. Em 1943 escreveu para a coluna Hora da Guerra, nas páginas de O Imparcial. No mesmo ano também escreveu o romance Terras do Sem Fim. Foi o primeiro livro dele a ser publicado e vendido depois de 6 anos de proibições de livros dele, de obras do Jorge Amado. Olha que coisa, né? Teve bastante dificuldade nessa primeira fase dele de vivências políticas e escritas literárias engajadas na política. Chegou a hora de mais poesia em vídeo com o Núcleo da Maré Luar. Né, Zac que adora, o Smurf adora, e todo mundo gosta demais do Núcleo da Maré Luar, então fique com eles. Fazendo um dia lindo. Essas palavras foram com pirulito pela rua. Um dia lindo, e o menino ia despreocupado, assoviando um samba que lhe ensinara o querido de Deus, recordando que o padre José Pedro prometera tudo fazer para lhe conseguir um lugar no seminário. Padre José Pedro me dissera que toda aquela beleza que caía envolvendo a terra e os homens era um presente de Deus e que era preciso agradecer a Deus. Pirulito mirou o céu azul onde Deus devia estar e agradeceu num sorriso. E pensou que Deus era realmente bom. E pensando em Deus, pensou também nos Capitães da Areia. Capitães da Areia, Jorge Amado. Núcleo da
maravilhoso. Um beijo, Nayara Meneghelli e meu querido Thiago Malta. Tamo junto. Seguimos! Jorge Amado, em 1944, se separou da primeira esposa dele, a Matilde, depois de 11 anos de casamento, né? E depois, durante um ano depois, estava chefiando uma delegação da Bahia no primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, e ali ele conheceu o grande amor da vida dele, a Zélia Gattai, né? Escritora também maravilhosa, de diversos livros, foi o grande amor da vida dele, porque dali em diante nunca mais se desgrudaram, estiveram juntos a vida, se ajudaram demais da conta, uma história lindíssima de amor, né? Em 1947 nasceu o primeiro filho do casal, João Jorge. E quando o João Jorge tinha 1 aninho de idade, olha que legal, né? Porque é bom ter um pai que sabe escrever bem, né? Recebeu de presente o texto O Gato Molhado e a Andorinha Sinhá, com ilustrações e desenhos do Caribé. Muito bacana, né? Uma história muito gostosa de se ler, vale a pena, inclusive você aí ter curiosidade aí, que é um livro um texto mais tranquilo e infantil, gostoso de se ler, é esse, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Com a Zélia teve uma outra filha também, a Paloma, né? Nascida em 1951 na Tchecoslováquia. Eu falei certo, Zé querido? Tchecoslováquia, meu Deus, põe aqui o nome do negócio aqui do país, esse aí. O Jorge e a Zélia oficializaram a união deles apenas em 1978, depois de muito tempo, tá? Quando já eram avós. Mas durante esse processo que ele foi político, ele fez uma lei muito bacana lá. Foram aprovadas algumas leis dele, mas uma delas instituiu a liberdade do culto religioso. Somos um país laico, um país livre para cada um acreditar na sua forma de entender Deus, sua forma de ver Deus, ou não ver, ou tentar entender, ou tentar, enfim, é nós, Deus é livre de todo mundo. Então ele fez uma dessas leis aí para poder garantir a liberdade de expressão religiosa das pessoas. Em 1948 ele partiu para a Europa e ficou lá em Paris, né? Fez um exílio meio voluntário, assim, fugiu um pouco das questões belicosas, de guerra, de problemas que ele estava vivendo aqui no Brasil, né? E lá ele conheceu Jean-Paul Sartre e também o Picasso. Começou a fazer amigos, os caras lá, uns amigos legais, né? Da arte, então, os artistas, né, Zacarias? Artista! Depois ele voltou a morar na Tchecoslováquia. Esse país maravilhoso aí, Tchecoslováquia, voltou a morar lá nos anos seguintes. Ele foi lá para o leste europeu, viajou, foi para a União Soviética também, foi para a China, para a Mongólia, foi conhecer também outros países e escreveu livros mais engajados nessa época, aí, como a trilogia Os Subterrâneos da Liberdade, e publicou em 1954. São 3 livros, né, que compõem Os Subterrâneos da Liberdade. É os Ásperos Tempos, Agonia da Noite e A Luz do Túnel. São esses 3 aí que compõem essa trilogia, tá? Muito bem escrita, inclusive, né? E em 1956, após denúncia de Nikita Khrushchev, era lá da Rússia, né? Ela denunciou Stalin, na época, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, porque o Stalin, ele perseguia e torturava as pessoas lá no comunismo lá da União Soviética, no que eles fizeram lá. E o Jorge Amado ficou profundamente decepcionado e abandonou o comunismo, porque não era isso que ele queria, que ele imaginava que fosse, né? Perseguir é horrível, não deve se perseguir ninguém, pelo amor de Deus. Liberdade para as pessoas terem religiosa, liberdade para as pessoas terem amorosa, de política, de pensamentos livres, não ultrapassando a barreira e o quadrado do outro, que é importante respeitar as subjetividades, as individualidades das pessoas, está tudo bem, mas tem que ter a liberdade. Então, nessa primeira fase do Jorge Amado, ele abordou, desses 25 anos do início da obra dele, ele teve mais uma abordagem mais política, engajamento político, né? Que era o que ele acreditava muito nessa época. Como ele se decepcionou depois, diante
do que aconteceu, ele ficou um bom tempo sem escrever. Ficou ali, foi fazer outras coisas. Uns 3 aninhos ele ficou sem escrever e só retomou a escrita com uma das suas obras-primas, best-seller da história mundial. É o Gabriela Cravo e Canela, né? Gravou Gabriela Cravo e Canela. Gravou não, escreveu o Gabriela Cravo e Canela. Mas não vamos falar dela agora, que é essa obra-prima maravilhosa, belíssima, que tem um monte de inspiração na música, inspiração em filme, inspiração no cinema, inspiração em novela. Não vamos falar agora, porque a gente vai deixar pro próximo episódio do Enclausurados. Não adianta, porque é muito grande a vida do Jorge Amado, então a gente precisa ter 2 episódios para poder explicar. Então fica com a gente no próximo episódio do Enclausurados, fica ligado que a gente vai trazer a parte 2 da vida do Jorge Amado, meus amados, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo, tá bom, seus lindos?